Há uma ponte no mundo de Luminara. Chama-se a Ponte dos Espelhos. Uma ponte de cristal transparente que se estende sobre 5 lagoas, ligadas por cascatas que caem em silêncio. E a ponte é de cristal, limpo, claro. Por isso, ao caminhar, vês o que está debaixo dos teus pés. 5 lagoas, 5 cores, 5 formas que a água guardou dentro de si. A primeira é preta, a última é branca e brilhante. E no meio, sobre a terceira lagoa, a ponte tem um patamar. É ali que algo fica. Para atravessar a Ponte dos Espelhos, há algo que não podes levar contigo para o outro lado. Não um peso antigo, esse já ficou noutro lugar. A última hesitação. A dúvida de se o caminho novo é mesmo o teu. Para lá chegarmos, vou pedir-te para inspirares fundo pelo nariz, soltares o ar pela boca e fechares os olhos. E se vier calor, ou um nó, ou qualquer coisa que não tem nome, respira para a barriga. É só o corpo a dizer que está a ouvir. E agora, imagina que à tua frente surge uma escadaria. Uma escadaria que desce. E no topo da escadaria há uma placa. E nessa placa está escrito: Luminara, a escola de magia que ninguém te contou que existia. Uma escola que esteve sempre aqui, sempre à tua espera. E à tua frente, 12 degraus, cada um com uma cor diferente, como um arco-íris que desce para dentro da terra, e cada degrau brilha quando lhe tocas com o pé. Aproximas-te dos degraus. 12. O primeiro degrau é dourado. Brilha quando o teu pé pousa. Quente, luminoso. 11. Verde. Um verde profundo que se acende quando lhe tocas e o mundo lá em cima começa a ficar longe. 10. Branco. Um branco puro que ilumina tudo à volta. 9. Cor de mel, quente e suave. 8. Violeta. Uma luz violeta que pulsa devagar. 7. Prateado, como luar. 6. Azul noite, escuro como céu sem lua, e o silêncio fica mais fundo. 5. Turquesa, como o mar num dia calmo. 4. Rosa, suave como a primeira luz da manhã. 3. Azul celestial, calmo e límpido como água de nascente. 2. Madrepérola, suave, a brilhar com reflexos de luz. 1. Rubi, quente, profundo, o último degrau. Chegaste. Alguma coisa te puxa para a frente. Um corredor com mais ar que os outros. Mais frescura. Como se soubesse para onde vai. E para onde tu vais também. Ao fundo do corredor, 2 alunos de Luminara conversam, encostados a uma janela de cristal. Não estão a falar contigo, nem de ti, mas tu ouves. Os professores estavam a falar sobre isto hoje de manhã, que há coisas que as pessoas continuam a fazer mesmo depois de já não precisarem. Não por consciência, por sobrevivência, por hábito,
O corpo aprendeu a resposta e continua a dá-la mesmo quando a pergunta mudou. E o mais difícil não é largar o que passou, é confiar que o próximo passo aguenta. As palavras ficam no ar. Não são para ti, mas alguma coisa dentro de ti ouve. Mais adiante no corredor, uma carta flutua devagar ao nível dos olhos, fechada com um lacre dourado. Mas à medida que passas por ela, as palavras dentro leem-se sozinhas, como se a carta soubesse que havia alguém a ouvir. Percebeu que não era o caminho que assustava, era não saber quem ia ser depois de o percorrer. E quando aceitou não saber, o passo foi mais fácil do que esperava. Continuas. E perto da abertura para o exterior, pousada numa pedra da margem, há uma bússola. Antiga, de bronze. A agulha aponta firme, sem hesitar. Quando abres a tampa, há uma frase gravada no interior com uma letra muito fina. Atravessar não é abandonar, é escolher a direção. O que ficou, ficou. Pousas a bússola de volta ou guarda-la. A escolha é tua. E chegas à abertura. Do outro lado, o vale. 5 lagoas em fila, ligadas por cascatas que caem em silêncio. E sobre elas, a ponte, de cristal transparente, estreita, longa. Larga o suficiente para passar. Estreita o suficiente para que só passes tu. E o cristal é limpo. O que está debaixo dos teus pés, tu vês. A meio do vale, emergindo da superfície de uma das lagoas, uma torre octogonal. E nas juntas da pedra, uma bioluminescência suave que pulsa devagar, como se a torre tivesse a sua própria respiração. E tu vês a ponte dos espelhos. Ficas um momento à beira da água antes de entrar na ponte. E de onde estás, já consegues ver através do cristal o que cada lagoa guarda. 5 lagoas, 5 cores, 5 formas que a água desenhou em si mesma. Da mais escura à mais luminosa, em fila à tua espera. Pões o pé na ponte. O cristal recebe-te e começas a caminhar. A primeira lagoa é preta. Tão preta que não há reflexo. A água absorve tudo. Olhas para baixo através do cristal e vês o preto a fundo dentro de si mesmo, como uma espiral que continua a descer. Quanto mais olhas, mais fundo aparece. Sem luz, sem reflexo, apenas profundidade. E o ar aqui é frio. Não desconfortável, mas frio. Como o ar que vem debaixo da terra, de um sítio onde o sol nunca chegou. O corpo sente-lo nos braços, nas mãos, na respiração que sai mais branca. E o silêncio. A Lagoa Preta absorve também o som. Não há vento aqui, não há água a correr. Só o silêncio completo de algo que não começou ainda.
E quando estás sobre ela, a água preta revela uma linha de luz. Uma frase que sobe do fundo, luminosa, como se sempre lá estivesse. Mesmo o escuro mais fundo tem uma saída. E depois, a primeira cascata. A água a cair entre a Lagoa Preta e a seguinte. O som rompe o silêncio suavemente. A ponte continua. A segunda lagoa é cobre, com uma luminosidade antiga, como metal que guardou calor durante muito tempo. E a forma que a água desenhou dentro de si é um círculo perfeito, fechado, a girar suavemente sobre si mesmo. Belo, familiar, confortável de uma forma que o corpo reconhece imediatamente. Como um sítio onde já se esteve muito tempo, onde tudo é conhecido, onde nada surpreende, porque nada muda. O ar aqui é morno, nem frio nem quente, como uma temperatura que ficou parada no tempo sem decidir para que lado ir. O corpo conhece este calor, é o calor do hábito. E o som é um murmúrio baixo, circular, como se a água da lagoa conversasse consigo mesma em voz muito baixa. Sempre as mesmas palavras, sempre o mesmo ritmo, familiar, repetido. A água cobre revela a sua mensagem, não no fundo, na superfície, como se sempre tivesse estado à vista. Andar em círculos também parece movimento. Outra cascata. O som da água que avança, que muda de sítio. A terceira lagoa é prateada e debaixo dos teus pés a ponte alarga ligeiramente. Um patamar, como se a ponte soubesse que ias precisar de parar aqui. E tu paras. A água prateada abaixo mostra uma forma, uma chave, mas não é constante. Aparece com a luz e desaparece quando a luz muda. E volta e desaparece outra vez. Como algo que existe, mas ainda não se decidiu a ficar completamente. Como uma resposta que está quase lá, mas ainda hesita. O ar aqui oscila. Um momento frio, um momento morno, como a própria chave que aparece e desaparece. O corpo sente a variação sem conseguir antecipar o próximo instante. E o som das cascatas entre as lagoas fica mais presente aqui, como se a água que corre de lado a lado soubesse que há alguém parado a meio. Água em movimento, mas ainda sem clareza de direção, a aguardar. E aqui, sobre esta lagoa, sobre esta chave que aparece e desaparece, sente-se a hesitação. Não um peso antigo, já não é isso. É algo mais sutil. A dúvida de se o caminho novo é mesmo o teu. A pergunta de quem vais ser depois de chegar ao outro lado. A torre bioluminescente está ao teu lado. A luz nas juntas da pedra pulsa devagar, como uma respiração muito antiga que diz: já estive aqui antes de ti e vou estar depois. O vale sempre esteve aqui.
Porque já sabes, pelas câmaras que percorreste, pelo que largaste no grau, pela melodia que encontraste, que a dúvida sobre o futuro não é sinal de que o caminho está errado. É sinal de que é real. É sinal de que importa. E sem cerimónia, sem drama, a hesitação vai. E toca a água prateada abaixo. Do vale, o som chega. Uma nota, limpa, longa, a escolha tornou-se audível. E a chave prateada na água abaixo, que aparecia e desaparecia, fica agora completamente visível, imóvel, clara, e com ela a mensagem: a chave sempre foi tua. Continuas. E a quarta lagoa abre-se debaixo dos teus pés. Âmbar, com a forma de um sol. Raios que se estendem de dentro para fora, quase a tocar as margens. A luz não vem de cima, vem de dentro da água. Como se a lagoa tivesse o seu próprio sol guardado lá embaixo e o deixasse ver agora. E os teus pés, ao caminhar sobre ela, caminham sobre aquela luz. O ar aqui é quente, claramente quente, como pedra que esteve ao sol a tarde toda e guarda esse calor nas entranhas. O corpo recebe-o de forma direta. Ombros que descem, respiração que abre, mãos que se descontraem. E o som da cascata seguinte ouve-se agora claro e limpo. Água que sabe exatamente onde vai, direta, sem hesitar, como alguém que escolheu o caminho e caminha nele. Sentes os teus pés a pousar de forma diferente, com mais certeza. Não a certeza de quem sabe exatamente o que vem a seguir. A certeza de quem decidiu ir na mesma. E o sol âmbar na água revela uma frase, nos raios que irradia, como se a mensagem fosse feita de luz. A tua luz sempre brilhou. E a quinta lagoa, branca, brilhante, com uma luz que não reflete, emite. Vem de dentro da água, de um lugar que não tem fundo visível, só claridade. E a forma que a água desenhou é um pássaro, de asas abertas, as pontas das asas quase a tocar as duas margens da lagoa. Visto de cima, através do cristal, o pássaro ocupa tudo. Não está a partir, está em pleno voo, já no ar, já livre, já lá. O ar aqui é muito quente, mas diferente do calor da lagoa anterior. Não é o calor da pedra, é um calor luminoso, como luz que aquece sem queimar. O corpo inteiro recebe-o, da planta dos pés que caminham sobre o pássaro branco até ao topo da cabeça. E o som. Primeiro um pássaro, algures no vale, longe, uma nota, simples e clara.
Depois 2, em lados diferentes do vale. Uma conversa que não precisa de palavras. E depois, o vale inteiro. Passarinhos que acordaram, ou que sempre estiveram e só agora se ouvem. O som enche tudo. Não é barulho. É o vale a dizer que chegaste. E o pássaro branco na água abaixo revela a última mensagem. Não escrita, irradiada em luz pura. O que vem a seguir é mais bonito do que imaginas. Caminhas sobre o pássaro, sobre a luz branca que vem de dentro, sobre o calor luminoso, com o canto do vale a acompanhar-te. E os teus pés não pesam aqui. É como se a lagoa soubesse que chegaste e te recebesse de uma forma diferente de todas as outras. Chegas à outra margem, pisas terra e viras-te. A ponte estende-se atrás de ti sobre as 5 lagoas. A espiral preta, o círculo cobre, a chave prateada que agora, vista daqui, está completamente visível sem desaparecer, o sol âmbar e o pássaro branco brilhante. Percorreste-as todas. Começaste pelo mais escuro e chegastes à luz. E a hesitação ficou lá. A água sabe o que fazer com ela. Não perdeste a dúvida porque desapareceu. Perdeste-a porque a escolheste largar. São coisas muito diferentes. A água corre devagar nas cascatas entre as lagoas. A ponte continua lá, com as suas 5 cores. E alguma coisa dentro de ti diz, não com palavras, mas como um saber que mora no peito. Sei para onde vou e sei o que não levo. A dúvida não era aviso. Era a última pergunta antes do passo. Mas eu sabia a resposta. E quando sentires que é o momento, caminhas pela margem. O vale fica atrás de ti. As 5 lagoas. A torre. A ponte que atravessaste de ponta a ponta. Entras no corredor de luz. As paredes de cristal acendem-se quando passas e chegas à escadaria arco-íris. 1, rubi. 2, madrepérola. 3, azul celestial. 4, rosa. 5, turquesa. 6, azul noite. 7, prateado. 8, violeta. 9, cor de mel. 10, branco. 11, verde profundo. 12, dourado. O último degrau e a luz do dia começa a brilhar. Estás quase de volta. E começas a sentir o teu corpo. O peso do corpo no sítio onde estás. A temperatura do ar na pele. Os sons à tua volta que começam a voltar devagar. Podes mexer os dedos das mãos.
os dedos dos pés, mexer os ombros suavemente. Inspira fundo e, ao teu ritmo, tranquilamente. Quando sentires que estás pronto, deixa os olhos abrirem-se. Estás de volta. O teu inconsciente ouviu tudo o que precisava de ouvir. Não precisas de analisar, deixa-o trabalhar. Por isso, se nos próximos dias notares qualquer coisa diferente, uma calma que não estavas à espera, ou um momento em que algo muda sem explicação, não é coincidência. É o teu inconsciente a reorganizar o que recebeu. E se as imagens desta sessão te voltarem num momento qualquer, no duche, a adormecer, a meio do dia, deixa estar. Porque tudo o que vivestes lá dentro, cada voz, cada silêncio, cada coisa que viste ou sentiste ficou. E vai continuar a trabalhar lá dentro. Em silêncio, ao teu ritmo. E se te apetecer voltar, Luminária está sempre aberta. Debaixo de tudo, à tua espera.